Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Eu sou a professora Denise e nós vamos começar hoje o nosso evento Fisioterapia e Carreiras Internacionais. Esse evento ele foi organizado pelo curso de fisioterapia, em que eu sou professora com muito carinho, e ao longo da semana nós vamos trazer convidados que vão contar um pouquinho como foi a sua experiência. Então nós vamos dar uns minutinhos que os nossos colegas estão entrando. Bom dia, meus alunos queridos, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Vamos tentar aqui fazer um bate-papo bastante descontraído. A professora Silvana já está aqui conosco. Estamos aguardando o nosso convidado. E lembrando que este evento vai acontecer ao longo de toda a semana. Então nós vamos trabalhar um bate-papo bastante informal com os nossos convidados, que é uma oportunidade que vocês têm de conhecer um pouquinho como é que é a rotina, algumas dicas. E pensar, porque nem todo mundo imagina nessa possibilidade, ou se imaginou, acha que é muito difícil, então a gente vai tentar trazer para vocês um passo a passo bastante interessante aí. Os convidados já têm um certo tempo que estão exercendo sua profissão nesses países, e aqueles que estão nessa possibilidade já, mesmo na faculdade, talvez fazendo algum contato. Para isso, já fica uma dica aqui, enquanto os nossos colegas estão entrando, fica uma dica para aqueles que vocês pensarem em entrar, né, a fazer alguma coisa já no nosso, para vocês conseguirem fazer um trabalho ainda na faculdade. Para isso, vocês podem contar com a internacionalização, que a universidade já, né, facilita para todos vocês. E esse processo é bastante interessante porque vocês já vão tendo, mesmo na faculdade, o contato com essa vida, né, fora do país. Os nossos convidados certamente exerceram uma parte da fisioterapia aqui no Brasil e vão conseguir fazer essa ponte com vocês. Eu estou aguardando aqui o convidado de hoje entrar, não está perto, então vocês vão dar um tempinho aqui. O Sérgio já está aqui a postos. O professor Sérgio já está quase entrando na sala. Vai ser muito, muito interessante esse nosso bate-papo hoje. E relembrando que todas as manhãs, comecinho da tarde, às 11 horas, nós vamos trazer aí este bate-papo. Vamos... alguns minutinhos. Aí, deu tudo certo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Denise. Que bom te ver. Bem-vindo. Que ótimo. Sérgio, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui Claro. e aí você já vai falar um pouquinho do seu dia a dia, da sua vida. Então, pessoal, o professor Sérgio é um querido amigo, ele é fisioterapeuta, professor. Eu tive o prazer de trabalhar com ele enquanto ele esteve no Brasil. O professor Sérgio é fisioterapeuta formado pela Unibam. Ele fez o seu mestrado aqui na Faculdade de Medicina, na área de geriatria. Eu também tive o prazer de participar da banca do professor Sérgio, ele é uma pessoa muito querida. Professor Sérgio, desde já o curso agradece a sua presença e espero que essa manhã seja bastante produtiva. E agora eu vou passar a palavra para você fazer a sua apresentação do que é que você está fazendo, aonde você está trabalhando aí no Canadá, e a gente vai fazendo um bate-bola aí. A palavra está com Ótimo. você. Muito obrigado pelo convite. Como você acabou de mencionar, você sempre está em momentos importantes da minha vida, né? Você foi a primeira pessoa que me deu um emprego depois que eu me formei. Então, são estudantes que vão sair da faculdade agora e vão procurar o primeiro emprego, assim como eu também fiz, e você foi a pessoa que me estendeu a mão. E depois, no meu mestrado, mais uma vez você estava lá. Então, assim, a gente vai, mesmo à distância, a gente vai seguindo juntos, né? Então, eu fico muito feliz. E sou muito grato a você também, Denise. Obrigado pelo convite, pela apresentação. Então, assim, eu moro atualmente no Canadá. Tem 12 anos já que eu moro aqui, né? Então, eu trabalho como fisioterapeuta aqui, porque muitas pessoas, quando imigram, acabam talvez não trabalhando na mesma profissão. Eu tenho até amigos aqui que eram advogados, que eram
tinham outras profissões no Brasil e acabaram tendo que mudar a profissão aqui, porque acaba sendo um pouco complicado, né? Mas, assim, eu trabalho... Deixa eu começar do início, né? Para não ficar tão bagunçado. No seu tempo. Como a Denise comentou, eu me formei em 2000. Depois eu fiz uma especialização na Faculdade de Medicina da USP e depois, em seguida, já comecei a trabalhar com a Denise. Eu trabalhei no Brasil durante 8 anos como fisioterapeuta. Então, nesse período, eu tive a possibilidade de trabalhar, de ter algumas experiências diferentes, porque eu dava aula na faculdade e dava estágio. Então, estágios, um ano você está dando numa instituição, um outro ano em outra, e você vai inserindo novos desafios, então você vai acaba expandindo um pouco a sua experiência. Tive a ginástica laboral, a gente implantou a ginástica laboral na outra universidade que você trabalhava. Trabalhei com os idosos, que é a minha especialidade. Então, assim, a gente teve muitos caminhos nesse sentido. Durante os 8 anos que eu trabalhei no Brasil, eu nunca tive queixa, porque eu tive até sorte de sair da faculdade, na realidade, e já ter um emprego em seguida. Não tive queixas em relação à profissão. Mas, num determinado momento, eu fui mandado embora de uma instituição e aquele mandar embora daquela instituição... Alô? Tá me ouvindo? Retornou, pode retomar. Eu tinha uma vida estável profissionalmente. A partir do momento que uma instituição que eu trabalhava me mandou embora, aquilo meio que me deu um choque. Até porque, assim, durante o início, naqueles 8 anos, eu não tinha muita ideia de sair do Brasil. Mas naquela demissão, eu fiquei um pouco assim, nossa, eu dou tanto do meu suor naquele trabalho e a instituição não reconheceu e mandou embora por causa de fatores financeiros, né? Ela não soube valorizar os profissionais. E aquilo despertou algo dentro de mim no sentido, a gente se dá tanto, mas o outro lado não reconhece tão bem. Então, será que vale mesmo a pena, nesse sentido, continuar aqui ou não? Será que não é momento de explorar outros caminhos? Então, foi aí que começou a surgir uma sementinha da vontade de sair. Na realidade, eu tinha vontade de sair quando jovem, mas não tive oportunidade para estudar, para fazer intercâmbio. Mas aquela sementinha começou ali naquela decepção. A decepção foi o caminho de tudo, foi o início de tudo. Aí, quando teve essa sementinha, vem a questão da família. Porque mudar de país não é só pegar sua malinha e sair. Tem todo um projeto ali que tem que ser criado, né? Então, você comunicar a família, começar a desenvolver essa ideia, explorar essa ideia. Então, tem pessoas que vão te apoiar, inicialmente, sem dúvida nenhuma, e tem pessoas que querem o seu bem, mas elas querem você do lado dela, né? Então, é difícil para uma mãe, para um pai, falar assim, tudo bem, não. Nós, brasileiros, sabemos que a gente é muito família, então a questão da família pesa muito numa decisão como essa. Então, assim, comecei a trabalhar esse projeto de mudar para fora. E nesse período, da época que eu fui demitido, quem me recontratou? A Denise. Então, a Denise sempre esteve ali presente e me apoiando. Então, lembra quando você me recontratou? Eu falei, Denise, dessa vez não vai ser por muito longo, não vai ser por um longo período, porque eu estou com um projeto de sair do país. Mas se você não se incomodar, eu aceito de voltar a trabalhar aqui. Mas você já saiba, a Denise ainda falou, tomara que você desista ali no meio da frente, no caminho. Mas aí, porque você queria que eu ficasse aí também, né? Eu entendo isso. E, no fim, as coisas foram amadurecendo. Eu consegui trabalhar mais em casa com a minha família, a questão de sair. E aí, eu fui para a Irlanda. Mas, assim, esse sair não era nem para trabalhar como fisioterapeuta. Era, na realidade, para estudar inglês. Porque, até então, eu não tinha tido oportunidade de fazer um curso. E, né, eu conhecia um pouco do inglês, mas eu não falava fluente. Então, eu fui para a Irlanda, até porque uma amiga minha da faculdade estava lá. Então, ela começou a ser a minha referência para ir para aquele país. Então, eu fui para a Irlanda. E aí, eu tinha a ideia de ir por um ano.
Só que depois, o que aconteceu? Eu cheguei lá, como eu tinha acabado de cortar o cordão umbilical da minha família, aquele desejo de morar na Irlanda, ele não estava mais aquele 100%, porque assim, tinha o sofrimento de sair de casa e de ficar longe de todo mundo, né? Então, a minha experiência começou a ficar não tão prazerosa. Então, aquele projeto de 1 ano começou a mudar e eu vim embora em 6 meses. Eu voltei para o Brasil depois de 6 meses. Por quê? No mesmo período que eu estava na Irlanda, um dos médicos que eu conheci na época do meu mestrado na USP estava aqui em Montreal, no Canadá. E ele, a gente às vezes se conversava pela internet e ele me falava muito bem de Montreal. Eu falava, não entendo, porque eu não estou gostando muito da Irlanda. A Irlanda, não tenho nada contra a Irlanda, é um país lindo e é maravilhoso para passear, mas eu não estava me sentindo bem para morar. E aí, esse meu amigo, ele estava em Montreal e ele sempre me falava coisas boas daqui, e a vida era tão diferente. Eu falava, nossa, mas é tão diferente, porque lá na Irlanda as pessoas não tinham essa afinidade com a cidade, porque naquela época tinha um boom, porque a Irlanda estava oferecendo o melhor salário mínimo da Europa. Então tinha muita gente que ia para lá trabalhar, só que eles não tinham o engajamento da cidade. Era aquela coisa de trabalhar 1 ano, 2 anos e sair. Então eles pouco se importavam com a qualidade. E aqui ele me falava que as pessoas eram bem diferentes, né? Os imigrantes eram bem diferentes. Eu falei, eu não estou gostando da Irlanda, vou voltar para o Brasil e quem sabe o Canadá não seria uma opção. Aí eu comecei a pensar e, por incrível que pareça, eu nunca tinha prestado muito atenção no Canadá em si, porque nós brasileiros a gente acaba não tendo o Canadá como um roteiro assim tão importante para a gente. A gente sempre pensa em Estados Unidos, Europa, e aí quando eu voltei para o Brasil, eu ligava a televisão, tinha uma notícia do Canadá. Eu abri o jornal, tinha uma notícia do Canadá. Tudo naquela vez, eu que não tinha nem prestado atenção no Canadá, de repente, porque eu tinha falado com meu amigo, tudo parecia que estava mostrando do Canadá. Eu falei, não é possível. Aí, o meu amigo já tinha me passado, me orientado a respeito do processo da imigração, né? Depois eu falo um pouquinho. E aí eu comecei a dar entrada nesse processo e, ao mesmo tempo, eu não tinha terminado o meu curso de inglês lá na Irlanda. Então eu pensei, vou continuar o meu curso de inglês no Canadá. É uma oportunidade de ver se eu gosto daquele país, porque eu não gostei muito do outro. E aí, se eu não gostar, eu volto para casa e continuo a minha vida aqui no Brasil. Então, pelo menos eu tentei. Acho que a gente tem que tentar as coisas. E aí, eu vim para o Canadá. E, por incrível que pareça, o primeiro dia que eu pisei aqui, eu tive uma afinidade muito grande com esse país. Eu acredito muito em energias e acho que, naquele momento, a energia foi muito boa da minha recepção. E eu vim para Montreal. Vim aprender inglês numa cidade que a língua oficial é francês. Então, também não fazia muito sentido. Mas, na realidade, a cidade é bem bilíngue, né? Mas, assim, a língua oficial é francês. Se você sai de Montreal, aí o pessoal fala só francês. Mas aqui em Montreal, todo mundo fala inglês e francês. E aí eu vim, comecei a fazer inglês, continuei o meu curso de inglês. E só que eu saía nas ruas, placas tudo em francês, todo mundo falava em francês, eu falava, nossa, estou aqui e estou mais perdido, porque eu já não falo completamente o inglês, e aí, pô, todo mundo fala em francês, aí ficou uma bagunça. E eu falei, num determinado momento, eu não tinha acabado o inglês ainda, mas eu falei, vou fazer francês também. Então, eu fazia inglês durante o dia e comecei a fazer francês à noite, na mesma escola que eu estudava. E aí aos poucos a gente vai se engajando, né? Então, eu me lembro até o primeiro dia que eu estava na rua e uma pessoa falou um número de telefone e eu entendi em francês. Falei, nossa, aí a partir daquilo você acaba tomando gosto, você vai começando a entender as coisas e você vai se motivando. Como para você iniciar, voltando só um pouquinho, para você imigrar para o Canadá, existem algumas possibilidades, que seria ou você casa com alguém daqui, ou você é um refugiado, você chega no país e pede refúgio e você justifica que no seu país de origem você está correndo risco, ou você entra pelo processo seletivo em relação às profissões. Então, existe uma lista do governo do Canadá onde tem as profissões que são necessárias nesse país. Então, na época, eu olhei a lista, a fisioterapia era uma e ainda é. Então, eu falei, por que não tentar? Então, tem vários critérios. Você vai começando a preencher um formulário para você ver se você atinge uma pontuação. Porque na minha época eram 100 pontos.
tinha uma pontuação mínima para você poder dar início ao processo. Não era garantia que você receberia, mas para você poder dar início. Porque se você não tirasse aquela pontuação mínima, você não adiantaria nem dar entrada no processo, porque seria recusado. E eu atingi a pontuação mínima, e aí comecei a dar entrada nesse processo de imigração, e fiz tudo por minha conta também. Não fui em despachante, não fiz nada. Eu fiz tudo por minha conta. Quando a gente quer, a gente vai atrás e tenta, né, fazer as coisas por nossa conta. Quando a gente não conhece muito bem ou alguma coisa, a gente pode procurar uma ajuda profissional, como é o despachante. Então, dei início ao processo. O processo da imigração começou, porque depois tudo que eu discrimino ali naquele processo, eu tenho que provar depois. Eles perguntam, você fala inglês, francês? Se você fala que sim, é óbvio que você tem que ter comprovação. Não é só de boca. Então, o que acontece? Durante o período que aquele processo de imigração estava em andamento, porque demora um pouco, eu vim para cá para estudar. Então, eu estava aqui estudando, enquanto o meu processo estava correndo em paralelo. E depois, demorou 1 ano e 8 meses nesse processo da imigração, para eu receber a resposta final. Quando eu recebi a resposta, eu já estava no Brasil de férias, porque eu já tinha concluído o meu curso de inglês. E aí fui para o Brasil de férias, e aí depois eu voltei para cá, já como a gente chama de residente permanente. Então, a gente entra no país com a categoria de residente permanente, vinculado à profissão. E depois eu vim, e aí tem a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? É correr atrás da profissão. Porque não é porque você chega aqui legalmente, que você foi aceito no país como residente permanente, que você já está apto a trabalhar na sua profissão. Para muitas profissões, por incrível que pareça, sim. Você pode chegar aqui e já procurar um emprego e você vai conseguir. Por exemplo, na área de informática, TI, é muito mais simples. Mas na área da saúde, é claro que é muito mais complexo. Então, eles precisam revalidar que você é um profissional apto a exercer a profissão aqui, porque senão não faz sentido. Então, para todos os profissionais da área de saúde, você tem que fazer o que eles chamam de equivalência de estudo. Né? Ô, professor Sérgio, só um instantinho, só para a gente fazer uma situação aqui, desculpa só um pouquinho, só para a gente, que eu vi que entrou um monte de gente aqui, inclusive vários amigos seus aqui, te dando assim aqueles milhares de abraços, arrasou, assim, olha, estamos com 87 pessoas e uma torcida legal. Mas só para o pessoal situar, para aqueles que entraram na sequência, perdão, nós estamos fazendo aqui uma conversa com o professor Sérgio, diretamente lá do Canadá, sobre fisioterapia e carreiras internacionais. O professor Sérgio está situando a gente no processo que ele teve que passar. E aí, Sérgio, eu vou aproveitar e já fazer uma pergunta que você já coloca aí na sua explicação, que é essa questão de duas possibilidades que as pessoas podem ter, né? Fazer direto, como você fez, e aí você já estava lá. Existe essa possibilidade da pessoa dar entrada no Brasil e ficar esperando aqui, ou tem que estar lá? Só para fazer aproveitar esse gancho que você está colocando para a gente. Sim. No meu caso, eu dei entrada e vim para cá porque que já deu uma... Eu referi aqui... Desculpa. Voltou? Não, pode falar. No meu caso, eu dei entrada no processo e vim para cá porque eu queria concluir o meu curso de inglês. Então, porque eu não tinha concluído inicialmente. Mas você não precisa estar no país para dar entrada. Você pode ter a sua vida normalmente no Brasil e você dá entrada, como eu disse, demora um tempo, 1 ano, 2 anos. Então, nesse período, você não tem que estar aqui. E mesmo quando você recebe, você não precisa se mudar para cá de imediato. Você pode, quando você recebe a aceitação do governo canadense, que você foi aceito como residente permanente desse país, você tem que vir aqui naquele momento, eles vão te dar uma data, você tem que vir para dar entrada para assinar os papéis, para receber os seus documentos. E aí você pode voltar para o Brasil no dia seguinte, no mesmo dia, quando você quiser. A gente tem 5 anos. Nesses 5 anos, você tem 2 anos que você pode ficar fora do país. Porque a residência permanente, ela vale por 5 anos. Em 5 anos, você pode ficar 2. Então, se você tem o seu emprego, se você está fazendo um curso no Brasil que você não pode parar, você pode voltar, concluir o seu curso e você ainda tem um período para poder entrar no país.
Então, você não tem essa necessidade de sair correndo ou abandonar tudo de uma vez, caso você seja aceito nesse país. Certo. E E aí, é, me pois não. possível, nos últimos anos, no último ano, por exemplo, ele pode já tentar pleitear essa entrada ou tem que esperar terminar tudo? O que que você acha? Você tem que concluir. Mas, claro que se uma pessoa que está no último ano, ela já pode começar a procurar informações a respeito do processo. Porque esse processo, ele leva um tempo também. Não é da noite para o dia. Uhum. Porque você, quando se forma, você vai receber o seu diploma, você vai receber aquele conteúdo programático que é enorme para provar que você fez todas aquelas matérias, cargas horárias e tudo mais. E esse conteúdo programático é o que eles vão avaliar aqui depois. Então, ninguém avalia um conteúdo programático de um dia para o outro. Então, existe um processo também que vai acontecer. Só que vale lembrar que, se você entra aqui nesse país como residente permanente, você está apto a trabalhar em qualquer setor. Então, assim, não é que você está legal. Se você dá início a um processo aqui e você, por exemplo, não tem condições de se manter com o dinheiro do Brasil, você pode trabalhar num outro emprego, temporariamente, em qualquer área. Qualquer área. A gente tem uma mentalidade diferente aqui daí. Aqui, os empregos que a gente considera como trabalhar numa lanchonete ou alguma coisa, a gente vê isso com olhos muito pejorativos no Brasil, mas aqui não é. E isso dá muito valor às pessoas daqui. Tem pessoas muito assim, ricas e de status que os filhos saem de casa para trabalhar logo jovem. E não é por causa do dinheiro, é por causa da experiência. Mas o que eu quero dizer é que, como você é legal aqui, você pode trabalhar. Eu, na época, eu trabalhei como assistente de fisioterapeuta. Porque existia uma possibilidade, aqui existe o que eles chamam de assistente de fisioterapeuta. Você não atua clinicamente com o paciente, mas pelo menos você está num ambiente clínico, o que ajuda, né? Uhum. Eu me lembro que, como eu disse, eu não falava francês, e aí entrei como assistente de fisioterapeuta numa clínica esportiva aqui, e a dona falou assim, primeiro, na entrevista, né? Ela falou, seu currículo é muito qualificado para essa profissão, assim, né? Porque tinha mestrado, tinha tudo, né? Ela falou, seu currículo... Eu falei assim, mas não pense nisso, eu falei para ela. O importante aqui é para que eu possa ter um primeiro contato com a profissão. E não pense que meu currículo é qualificado, não esquece isso nesse momento. Ela falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ela falou, então tá bom, então eu vou te dar essa vaga. E eu ia, então assim, os fisioterapeutas tratavam as pessoas e eu ficava lá na questão de leva gelo, coloca gelo, tira das máquinas e tudo mais, mas tudo bem. Naquilo também faz parte do seu projeto, né? Ninguém constrói um castelo sem construir a base. Aquilo ali era uma clínica francesa, e que eu não falava francês, mas assim, tudo eu ia aprendendo as palavras, e são palavras técnicas que me ajudavam depois, queriam me ajudar depois. Mas eu me lembro, a primeira vez que ela pediu para eu pegar um lençol no armário que ela ia trocar, ela falou, eu fiz cara de que entendi, mas eu não tinha entendido absolutamente nada, abri a porta do armário, tinha 1000 coisas lá dentro, eu falei, o que ela pediu? Eu falei, agora. Aí ela veio. As pessoas são gentis. As pessoas são muito gentis. Que É, bom. então, voltando, leva um processo, é um processo. Então, você chega aqui, você tem toda a sua documentação, como eu falei, você perguntou. A pessoa que está no último ano já pode? Ela pode começar a sondar quais são os requisitos Só um básicos. instantinho que deu uma paradinha. Só um instantinho, Sérgio. Não Deu uma problema. paradinha, vamos retomar um pouquinho. Na hora que você falou que ia recomeçar, ou deu uma falha aqui, não sei se foi para todo mundo. E aí, Aqui eu enquanto tinha. você recomeça, só uma professora está perguntando se essa documentação fica em algum site específico, já para algum aluno que queira consultar e já pensando assim, dar uma organizada no seu projeto de vida. Claro, eu posso passar o link e você pode distribuir esse link para todo mundo. É o Ai, link que do ótimo. Então, conselho. É o- daqui um pouquinho a gente não vai perder esse contato com o professor Sérgio. é, eu estou falando aqui, mas é mais um processo do Quebec, é onde eu moro, porque Montreal fica Ah, no certo. Quebec. O Canadá em si, cada província tem a sua autonomia, então o processo para as outras províncias são um pouco diferentes. A gente vai chegar lá, só concluir aqui a questão do início do processo de equivalência. A pessoa do último ano,
ela pode, então, consultar o que é necessário, já começar a se organizar, se ela tem interesse, e aí, quando vai ficar mais fácil dela chegar, né, porque tudo leva tempo. Porque tem coisa que não depende da gente. Você vai solicitar na universidade o seu conteúdo programático, tem um prazo. Você vai solicitar diploma, tem um prazo. Então, tudo tem prazo. Então, não depende só da gente. A partir do momento que você tem todos os documentos, você dá entrada no processo, eles vão fazer a comparação das disciplinas que a gente tem no Brasil com as disciplinas que eles têm aqui. E aí, eles vão ver se as cargas horárias são parecidas, se o conteúdo é parecido, e aí eles vão decidir o que você vai ter que refazer. Então, é diferente para cada pessoa, porque cada um do Brasil ou de outro país tem um currículo diferente, depende da universidade. Tem uma universidade que é mais forte em neuro, mais forte em ortopedia e assim por diante. Então, depende o que você tem como aquele conteúdo programático. No meu caso, por exemplo, o que eu já tinha o mestrado ajudou, porque o meu mestrado era na área de geriatria, mas também envolvia a neurologia. Então, eles não me pediram para refazer neuro, porque todo mundo que eu conheço do Brasil teve que fazer orto e neuro. E eu não tive que fazer neuro por causa do mestrado. Então, né, se a pessoa não tem vontade de sair agora do Brasil, pretende trabalhar um pouco para poder ganhar uma experiência, para depois, ela mais adiante sair, de repente ela não vai precisar fazer algumas coisas também, algumas disciplinas. E aqui, eles tinham me pedido fisiologia do exercício. E eu contestei. Por quê? Fisiologia do exercício é básico. E eles me pediam disciplinas aplicadas. Como que eu posso... Não, eles vão me pedir para refazer básico se eles já estão me pedindo para aplicada? Significa que, subentende que se você vai fazer a aplicada, você já fez a básica. Então, eles tiraram. Eu reivindiquei eles tiraram. Eles anularam aquela escolha. Para mim foi bom, porque foi um tempo menor. As universidades aqui do Quebec, elas são pagas e públicas ao mesmo tempo. Você paga, mas é um valor muito baixo. Muito baixo. Quando você é residente permanente. Se você for aluno internacional, é outra coisa. Qualquer pessoa pode vir estudar aqui, mas o valor é caro. A partir do momento que você reside aqui no país, o valor de uma mensalidade aí é quase um semestre inteiro aqui. Então, muda aqui. Muda bastante. Agora, com o dólar, a gente não... Não, o dólar canadense deve estar bem maior que o dólar americano, né? Então, já deve estar... Deve ser meio a meio aí, né? Mas na época que eu estudava aí, também as mensalidades não eram baratas. Então, assim, ainda... infelizmente, então, a gente está nesse... Está equilibrado, vamos colocar assim. Vamos dizer que 2.000 anos aqui, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei quanto é o curso. É por aí, mas isso não vem ao caso. O valor não é alto, então você paga aquela disciplina e pronto. Eles vão pedir para você fazer uma disciplina, você vai na universidade, aí depende da sua proficiência. Tem gente que fala francês, pode ir numa universidade francesa. Tem gente que fala inglês, pode ir na universidade inglesa, então você tem algumas opções aqui em Montreal. Se não for em Montreal, você pode ir em outras universidades aqui do Quebec, em outras cidades aqui. Porque depois eu faço um comentário ali de Ontário, que é a outra parte, a inglesa do Canadá, que entra na parte inglesa, que lá o processo é um pouquinho diferente. Então, aqui você volta para a universidade para fazer o curso, e aí depois que você faz o curso, você tem uma licença temporária. Por que temporária? Porque como a língua oficial aqui é o francês, você tem que passar no teste de francês para poder receber a sua licença definitiva, permanente. Mas eles te dão prazo. Se você reprova, eles vão te dar um outro prazo, 1 ano, depois um outro ano, depois um outro ano. Você tem algumas possibilidades, não é para desesperar. Então, o que acontece? Você tem essa licença temporária. Você pode trabalhar em qualquer lugar, fica a sua escolha. Em Ontário, onde está Toronto e tudo mais, ou em Vancouver, as pessoas não têm que voltar para a universidade, não têm que estudar. Mas elas têm que fazer provas. Então, teoricamente, você tem que estudar. Eu prefiro voltar para a universidade, até porque eu não conheço o sistema de saúde, de ensino deles aqui. Então, fazer uma prova quando você não conhece, pode ser que você reprove pela primeira vez. Mas aí a próxima prova vai ser daqui 6 meses só, não é a semana que vem. Então, são tentativas. Então, se você ficar reprovando, você vai ficar 20 anos fazendo
porque são algumas provas. Não são, então, não é toda vez que tem a mesma prova. Você faz uma agora, daqui 6 meses você faz a outra, depois 6 meses, então leva um tempo. Então, assim, eu não tive problema nenhum em voltar. Eu achei até bom, porque era uma maneira de eu me familiarizar com a fisioterapia aqui, né? Você me permite, Sérgio, vou aproveitando esses ganchos que você vai dando. Vai me cortando. Vamos faz para mim assim uma relação mais ou menos do que você percebeu, porque você foi aluno no Brasil, você também foi professor no Brasil e você depois foi aluno novamente. De forma geral, a formação é uma curiosidade que eu já estava para te perguntar mesmo antes de ter feito essa live. A formação do fisioterapeuta no Brasil e a formação do fisioterapeuta no Canadá, o que você percebe de semelhanças e o que você percebe de coisas totalmente diferentes? Se é possível fazer essa ligação aí. Na questão do ensino, a gente... Deu uma congeladinha, um pouquinho. Alô? Ok. Oi. Na questão você conseguiu pegar a pergunta? Peguei. Uhum. Ótimo. Na questão curricular, o Brasil e o Canadá, os cursos são muito parecidos na questão curricular. Então, aquela coisa de neuro, orto, respiratória, então é muito parecido. Então, a gente não tem muita dificuldade em relação a isso. O que muda é a dinâmica do tratamento, muitas vezes. Porque aqui no Canadá, é diferente da questão do Brasil. Quantas vezes a gente ouve, ou a gente vê, ou nós fomos já pacientes, você vai para um convênio e faz 10 sessões seguidas de fisioterapia, não é? No Brasil? Aqui não existe isso de fazer 10 sessões seguidas. Não existe. Você vai fazer 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, 1 vez por semana. Deu Alô? Acho que... O Sérgio está tentando... nós perdemos um pouquinho a conexão. Sim. Então, como a questão do atendimento é diferente, então o foco no ensino também é um pouco diferente, porque o paciente tem mais autonomia aqui. No Brasil, o paciente é um pouco passivo. Ele acha que ele indo as 10 sessões ali, fazendo toda a questão da eletroterapia e tudo mais, ele vai sair bem. Aqui não, o paciente tem a obrigação de participar do tratamento dele. Porque eu não posso fazer exercício por ele, por exemplo, né? Nem no Brasil. Mas tem um comodismo aí. Aqui o paciente tem que ser mais ativo. Então, assim, você vai avaliá-lo, você vai tratá-lo, você vai dar os exercícios para ele e ele tem que fazer em casa, sem a nossa supervisão. E então ele não volta todo dia para ver a gente. Até porque esse todo dia sobrecarrega muito o tratamento do paciente. Você tem que dar um tempo para ele sentir que ele está melhorando e para o corpo reagir também fisiologicamente. Então, aqui, o paciente tem uma autonomia muito grande. Ele participa mesmo do processo. Eu sei porque eu vejo que minha mãe faz fisioterapia, eu sei como é a situação aí. Eu até fico, mãe, precisa fazer porque é muito passivo, né? Achando que o fisioterapeuta vai fazer um milagre ali. E não é. Então, assim, a educação daqui, no sentido curricular, é muito parecido. Mas na prática, nas aulas, não. Uma curiosidade, assim, como inglês não é a minha língua materna, então, assim, nas aulas tinha que prestar atenção, muita, e muito, porque eles falam muito. Não tem, eu dei aula no Brasil, né? Então, a gente dá as coisas muito mastigadinhas aí para os alunos. Aqui não é bem assim. Você recebe a sua aula bem com antecedência. Você não pode chegar na aula já sem saber nada, você já tem que estar ciente do que vai ser falado, e lá a gente vai discutir, mas não vai introduzir um assunto. Desculpa, esse telefone aqui... Não, imagina, isso acontece, querido, não se preocupe. Eu tenho uma linha, mas assim, ninguém tem esse número. Toda vez que toca, é a companhia do telefone mesmo. Tá. Vamos aproveitar que o telefone deu esse tempo, só porque a gente... tá uma delícia, Sérgio, mas a gente só tem mais 15 minutinhos. E eu queria... E assim, são tantas coisas que eu gostaria que você falasse. Mas eu gostaria que você falasse pra gente como é que é hoje a sua vida como fisioterapeuta. O que você faz especificamente? Porque você disse que tem uma forma diferente de organizar o serviço, né? E aí, dá uma resumida para nós. Uma geral. Então, aqui
Alô? Oi, estamos ouvindo. Oi, volta. Aqui no Canadá, a gente não tem hospitais privados. Então, todos os aqui no Canadá, não vou falar pelo Quebec, os hospitais são públicos. Quando a gente tem um serviço privado, é mais em clínica. Então, clínica tem pública e privada, mas hospital não. Todo mundo, rico, pobre, negro, branco, todo mundo vai para o mesmo hospital. Todo mundo vai nascer no mesmo hospital, não tem aquela coisa de maternidade de luxo, não tem. Então, o que acontece? A cidade aqui de Montreal, que é a segunda maior cidade do país, ela é dividida em 5 regiões. E essas regiões têm autonomias. Então, eu trabalho para uma dessas regiões. Então, eu não trabalho só em uma instituição, eu trabalho para aquela região. Então, eu estou envolvido em qualquer centro de reabilitação daquela região. Então, nesse período que eu estou aqui, eu passei por muitas etapas. Eu já trabalhei em casa de repouso, eu já fiz home care, eu já trabalhei em hospital de reabilitação geriátrico, hospital de reabilitação ortopédico, tudo isso com o mesmo empregador. Quem é o meu empregador? É o próprio governo, porque eu trabalho para o governo, eu trabalho para o sistema público. Então, existe essa flexibilidade de você trabalhar e ter experiências de vários setores. E isso é uma dificuldade aqui. Até a minha chefe estava falando numa reunião passada, na semana passada, os recém-formados estão muito exigentes ultimamente. Eles não querem empregos. Eles não querem os empregos, porque o que acontece? Ela quer contratar alguém, mas alguém que seja flexível para trabalhar 2 dias aqui, 2 dias ali e tal, que possa se mobilizar dentro do sistema, porque, como eu disse, a gente trabalha dentro daquela região. E eles não querem, eles querem trabalhar num lugar só, então ficam recusando emprego. E aqui é muito complicado para achar fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. É muito complicado. Assim, outro dia ela estava tentando achar um fisioterapeuta, até ajudei na entrevista, mas assim, fizemos e nada, nada, não tem profissional. É isso que está acontecendo. Então, vou congelar a sua fala. Uhum. Atenção, alunos, formandos, formados. Olha, dica aí do professor Sérgio. O Canadá ainda está precisando de muitos fisioterapeutas, né? Exatamente. Até Ô, porque Sérgio, quem é está assim. trabalhando aqui. Oi? Desculpa. Não, Até imagina. porque está precisando de muitos, até porque quem trabalha aqui fica sobrecarregado pela falta de mão de obra aqui. Então, acreditamos, e assim, as pessoas, como no Brasil e no mundo inteiro, a qualidade de vida está cada vez melhor, apesar da pandemia e tudo, e aí nós vamos ter um número grande de pessoas idosas e pessoas que vão precisar e buscar, né? Então, eu acredito que no Canadá também tenha isso, né? Porque a Aqui, qualidade de vida deles é bem melhor que no Brasil. aqui no Então, Quebec, entra 40 mil imigrantes por ano, só no Quebec. Então, você multiplica isso por 10 províncias do Canadá, então você vê quantos imigrantes entram aqui por ano. E não tem previsão para fechar essas portas, porque não é suficiente para gerar o país ainda. A população ótimo. está envelhecendo e não E aí, consegue. eu imagino. Sérgio, se você pudesse, só para a gente assim, deixar um recado, o que são, elenca 5 habilidades ou 5 conselhos, vamos colocar assim, que você daria para quem pensa em seguir os seus passos. O que você Primeira daria? coisa, 5 coisas assim. sim, primeira coisa, você tem que querer. Porque tem gente que vem aqui, o clima é diferente, não vai gostar, né? Então aqui o Canadá é frio, mas não é só frio. Aqui tem os extremos, faz 40 graus negativos e faz 45 positivos. Então a gente vive as duas realidades. Então o frio é um grande determinante para vir aqui para esse país. Pode não ser para a Austrália, mas pode ser aqui é um frio. Então você tem que querer, porque não adianta vir só naquela questão da empolgação, sabe? Porque lá tem o trabalho, então eu vou. Porque vai ser um processo longo que você não quer, você vai voltar para o Brasil e você poderia ter feito alguma coisa lá. Então, o querer é muito importante. Porque você vai encontrar dificuldades, obstáculos, que se você realmente não quer, você vai desistir naquele momento. Então, o querer, você tem a questão da língua, porque você não vai estudar aqui, você não vai voltar à universidade se você não tem a proficiência da língua, seja francês ou inglês. Então, a questão da língua é uma barreira. A questão da sua experiência profissional, se você não tem, não é um problema aqui. Eles vão pegar os recém-formados também. Então, a questão do querer, a questão da língua, você tem que ter suporte
seja emocional, ou financeiro, porque senão você não consegue ficar aqui. Durante os primeiros anos, eu tive muitas instabilidades na questão emocional do que eu estou fazendo aqui, longe da minha família e tudo mais. Então, a minha família sempre me deu o suporte que eu precisava naquele momento. Foi o que realmente fortaleceu a, a minha estrutura para ficar aqui. Então, querer a barreira da língua, o suporte, seja ele qual nível for, a questão da temperatura e o que mais? Garra, porque a gente tem que ter garra, porque mudar para um país, ter que aprender duas línguas diferentes, se integrar numa nova sociedade, aprender novos costumes e se dar bem não é fácil, mas depois que você se adapta é maravilhoso. Assim, Ai, não tem. Tudo que eu passei, as dificuldades no sentido de instabilidades, de questionamentos e tudo mais no início, hoje eu vejo que valeu a pena. E uma coisa que é importante, assim, a gente sempre fala, né? Às vezes a gente tem que dar 2 passos para frente e 1 para trás. A gente não pode ter um ego muito grande, um orgulho muito grande. Porque se tivesse, por exemplo, eu não teria como mestrado, professor numa universidade, trabalhar para ir colocar gelo lá numa clínica, voltar, como ela mesma disse, que eu tinha um currículo super valorizado para aquele lugar. Então, assim, a gente tem que não ter esse ego. Às vezes é importante dar um passinho para trás, para se a gente quer prosseguir. Então, assim, tá. dificuldades virão. Uma pergunta de uma aluna é se você sofreu algum tipo de preconceito por conta desse fato de ser de fora e tudo. E assim, eu acho que essa vai ser a nossa última pergunta, Sérgio, porque o tempo Que está pena. esgotado. Se puder fazer Sim. essa pergunta para a aluna, Sim, claro. Alô. diferentes, mas isso ele já falou que cada província tem seu próprio regimento, pelo que deu para entender, né? Sim, sim. Se você quer saber do país inteiro, tem um órgão como o COFITO, que é o federal. A gente também tem um órgão federal aqui, então fica mais fácil no federal, você buscar informações de cada província do Canadá. Então, isso ajuda bastante. Joia. Eu não sofri preconceito nenhum aqui. Eu nunca fui tratado como uma pessoa de fora, na realidade. Eu sei que tem preconceito, mas não é tão evidente como a gente vê em outros lugares. Claro que sempre vai ter uma pessoa que é ruim, mas assim, eu não tive, pelo contrário, eu tive muito acolhimento e eu nem imaginaria que eu tinha tanto assim, porque a gente tem essa cultura no Brasil de ser muito caloroso, de ser muito receptivo, e esse foi um receio que eu tive aqui. Será que eles vão me receber bem? E aí eu tive provas que eu jamais acreditaria de profissionais a me oferecer para acolhida dentro da casa dela se tivesse nevando naquele dia, porque eu era novo aqui e não estava familiarizado com neve. Então, assim, sabe, a gente fala assim, olha, quando tiver tempestade de neve, se você não der para você ir embora, eu tenho um quarto em casa, sabe? E você pode se acomodar lá para uma pessoa que eu não conhecia direito. E outras coisas aconteceram nesse sentido. Eles são muito solidários, muito solidários. E não é solidariedade da boca para fora, é em atos mesmo. Então, assim, não tive preconceito até hoje, espero não ter, mas hoje, Não. talvez, se eu tivesse, eu saberia lidar mais. A gente aprende com o tempo, né? Eu não Ah, deixaria passar. que bom, Sérgio. Olha, eu, assim, confessaria com você, você sabe, a tarde toda, porque eu sei que tantos anos de experiência, tantas experiências novas que você teve, tanta coisa boa. O que normalmente a gente faz aqui no Mackenzie é deixar as portas abertas para você, sempre que você quiser conversar. Você sabe Claro. que no meu coração as portas estão sempre abertas para você, para todos os meus colegas, os seus amigos aqui não cansaram de mandar os corações, você, assim, bombou, literalmente. Que Mas a gente bom. tem que encerrar amanhã de hoje, que isso tem um tempo. E tudo que eu tenho de desejar para você é muito sucesso, que você continue iluminado com essa pessoa maravilhosa. E parte dessa acolhida que você teve no Canadá, certamente é porque você é uma pessoa iluminada e que
transborda isso para todo mundo. Eu desejo muito sucesso, muita saúde e não se esqueça, vindo no Brasil, apareça. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, Denise. É muito bom sempre estar ao redor aí dessa turma tanto e você é muito especial também. E como você comentou, a questão de ser querido, isso é culpa dos meus pais. Ah, que bom. Com certeza eles estão ouvindo. Uma boa criação faz toda a diferença, né? Isso mesmo. Ai, que bom, Sérgio. Olha, então, felicidades. Pessoal, agradeço ao Sérgio, agradeço aos organizadores do evento e, olha, eu convido vocês para ficar conosco, porque vai ser muito legal ao longo da semana. Serão outros professores debatendo e eu agradeço também a paciência comigo, porque eu não estou, né? Para mim, eu sempre brinquei, é fácil fazer um doutorado e é complicado trabalhar aqui com essas redes sociais. Mas foi um aprendizado muito bom, né, Sérgio? A gente sempre tem que começar. Então tá, tudo de bom para você, Sérgio, e aqui nós vamos encerrar. Claro, claro. Desculpa só o tempo, porque senão a gente vai parar a transmissão no meio e vai ficar assim muito chato. Mas vai ficar à disposição na nossa página, aqueles que perderam, pegaram só um pouquinho. E podem encaminhar as perguntas que vocês tiverem, que a gente depois manda para o Sérgio, tá bom? Sem problema algum. Ok, vamos encerrar aqui, pessoal. Um abraço e até a próxima, com certeza. Amanhã às 11 começamos. Um abraço, Sérgio. Até mais. Obrigado, boa sorte. Até logo. Boa tarde já a todos. Agora eu vou para o trabalho. Até mais. Bom trabalho.